Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Tele Fábio e hoje é dia da gente relembrar alguns supostos super-heróis brasileiros dos anos 80 e dos anos 90. Mas será que todos esses caras realmente eram super-heróis de verdade? Ou na verdade eram vilões disfarçados? A única coisa que a gente sabe é que o Brasilzão do passado é cheio de histórias com homens que gritavam "ha!" e criavam luzes ou mesmo perfume e entortavam coisas. Homens que eram a personificação brasileira de heróis do cinema como o Rambo, ou mesmo heróis dos desenhos animados e brinquedos, como era o caso do He-Man. Ou será que não? Olha, pelo sim, pelo não, se vocês querem relembrar ou até mesmo conhecer algumas figuras ímpares do nosso passado, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Tele, você quer andar de bicicleta? E quem se lembra de Thomas Green Morton, o homem do Ha? Há 25 anos, este homem é apontado por muitos como o maior paranormal do Brasil. Ele produz luzes misteriosas, entorta metais, óleos perfumados brotam de suas mãos. Thomas Green Morton, o homem do Ha, é também conhecido como Guru das Estrelas. Nascido em 1947 no Rio de Janeiro, Thomas Green Morton de Souza Coutinho alegava ter uma origem digna de algum integrante dos Vingadores ou da Liga da Justiça. Já que, segundo o próprio, quando ele tinha 12 anos de idade, ele vivia em uma pequena cidade chamada Pouso Alegre, lá em Minas Gerais, e estava pescando quando foi atingido por um raio. E a exemplo do Homem-Aranha ou Flash, o pequeno Thomas, ao invés de se transformar em uma torrada gigante, ganhou poderes surpreendentes, se tornando um paranormal capaz de produzir luzes ao gritar "ha!", entortar colheres apenas com o poder da mente e ainda fazer brotar perfume das mãos. Poder que seria capaz de trazer o Boticário à falência muito em breve. Feito durante um jantar com Thomas. Nesse momento, ele abre a mão em cima da cabeça de uma pessoa e faz o pretenso fenômeno do perfume. Aí, nossa senhora, é demais, pô. E foi assim que o nosso professor Charles Xavier brasileiro cresceu e se tornou o maior paranormal do mundo, segundo ele. Só que ao invés de procurar outros como ele para formar uma super equipe capaz de trazer a paz mundial, o Homem do Ha começou a ganhar dinheiro com seus poderes, cobrando valores elevadíssimos para fazer tratamentos de energização e curar doenças, atraindo inclusive diversos seguidores, entre eles muitos famosos como os cantores Pepeu Gomes, a Baby do Brasil, Tom Jobim, Sérgio Reis, o médico Ivo Pitangui e a cantora Elba Ramalho. Todos eles testemunharam os prodígios do mineiro Thomas Green Morton. Eu vi coisas fantásticas, como ele irradiando luz, caminhando. Ao redor do Thomas era somente luz, 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 luz. E durante o final dos anos 80 e anos 90, a fama do paranormal brasileiro só cresceu. E cada vez mais as pessoas afirmavam que ele era realmente um super-herói brasileiro. Obviamente nem todo mundo caiu nessa conversa e vários especialistas em parapsicologia e também ilusionistas começaram a destrinchar os vídeos do nosso suposto X-Men brasileiro. Foi nessas que a mansão para jovens superdotados do Homem do Ha caiu em 2002, quando o Fantástico fez uma matéria com meia hora de duração, colocando em xeque os tais poderes de Thomas Green Morton. Os repórteres do Fantástico fazem uma investigação completa. Afinal, o que é que existe de realmente inexplicável nos supostos fenômenos paranormais de Thomas Green Morton? Talheres que entortam, luzes que piscam, perfume que pinga das mãos, carros que andam sozinhos. A investigação chegou a conclusões surpreendentes. Mentalizo! E foi aí que dois arqui-inimigos do nosso suposto herói surgiram. Um deles era o caçador de fenômenos paranormais e mágicos James Randi, um canadense naturalizado nos Estados Unidos que meteu um desafio de $1 milhão para que o Thomas Green provasse os poderes dele. E o desafio foi aceito de primeira, mas depois o Thomas Morton deu para trás e, claro, foi vencido pelo seu arqui-inimigo na batalha final. Outro que desafiou e provou o charlatanismo do Homem do Ha, repetindo a maioria dos supostos truques, foi o mágico Cronos, explicando inclusive como muitos deles eram feitos. Isso aqui é um aparelho de flash que eu reproduzi, que eu fiz para
reproduzir os efeitos que o Thomas Green Morton faz com os flashes dele. O efeito é esse aqui. O flash pode ser escondido nas roupas. Compare Thomas Green Morton e Cronos. E mesmo tentando se defender nessa mesma matéria, não teve jeito. Logo o Homem do Ra caiu em descrédito e foi descoberto que Thomas Green era na verdade um charlatão da pior espécie. Inclusive prometendo cura para doenças e cobrando dinheiro de pessoas que estavam nos últimos meses de vida, como foi o caso da atriz Jeanne Sfat, falecida em 1989 depois de uma intensa luta contra um câncer de mama. E como diz a célebre frase, morra como um herói ou vivo o suficiente para se tornar um vilão, logo Thomas Green Morton voltaria a ter repercussão nacional. Só que dessa vez, por ser preso em 2010, acusado de homicídio culposo e também por matar com veneno de rato bezerros de propriedades próximas à dele. Já em 2021, Thomas Green foi preso novamente por posse ilegal de arma de fogo e por ser acusado de cárcere privado. E aí, eu quero saber, se lembravam do Homem do Ra? Será que ele era realmente um X-Men compreendido ou mesmo só um charlatão? Comentem aqui que eu quero saber. E se você está gostando desse vídeo, aproveita para largar aquele like felpudo e compartilhar para mais pessoas conhecerem essa história. E agora, saindo desse clima mais pesado que foi a história do Homem do Ra, vamos conhecer outro herói dos anos 80, esse sim, com poderes inquestionáveis. Afinal, vamos relembrar do Rambo brasileiro. Na verdade, tivemos dois Rambos brasileiros. O primeiro deles foi o ator Marcelo Ibrahim, que participou de filmes como Os Trapalhões e o Rei do Futebol e em novelas da Globo como Um Sonho a Mais e Selva de Pedra. E na época a imprensa chamava o ator realmente de Rambo brasileiro pelo fato do Marcelo gostar demais de musculação e também pela semelhança que ele tinha com o ator norte-americano Sylvester Stallone. Tanto que o Ibrahim chegou a participar de uma peça de teatro chamada Rock Stallone, onde obviamente interpretava o personagem principal. O auge da fama como Rambo brasileiro veio durante um episódio da série Armação Ilimitada, um dos maiores sucessos da época, onde o ator viveu um personagem que era praticamente o próprio Rambo no episódio Django para Matar. Eu chuto o cachorro, eu brigo no jogo, falo palavrão na minha mulher, eu meto a mão, pego emprestado, dinheiro e não pago, mexo com a mulher do vizinho do lado. E aí, alguém se lembrava desse episódio? Bom, o fato triste dele é que o ator faleceu naquele mesmo ano, aos 24 anos de idade, em 1986, antes mesmo desse episódio ao ar. E aí, o laudo pericial da morte dele indicou uma pneumonia. Depois disso, em 1988, no auge da Rambomania no Brasil, o saudoso apresentador Gugu Liberato e o seu programa Viva a Noite nos brindaram com a mais fina flor das loucuras dos anos 80, representada aqui pelo concurso do Rambo brasileiro. E para participar, bastava o caboclo se achar parecido com o Rambo e não ter vergonha de pagar mico em rede nacional. Já que se o maluco fosse selecionado, ele iria aparecer no programa Viva a Noite, caracterizado como John Rambo, com direito a faixinha, bazuca e tudo mais. O concurso tinha várias fases que iam desde perguntas no mínimo duvidosas sobre a vida do participante e conhecimento sobre o personagem, até desafios físicos e a votação do público e do júri do programa, além, é claro, de um clipe inspirado no segundo filme da série. Sem surpreender ninguém que viveu a época, esse programa foi um grande sucesso, inclusive a produção do Viva a Noite estendeu a duração desse concurso por várias semanas. No final, o vencedor foi um camarada chamado Everton Siqueira, ganhando grana, passagem para os Estados Unidos e uma motocicleta Vespa para poder ir para o Vietnã salvar a pátria dos inimigos, se tornando um verdadeiro super-herói brasileiro, ou quase isso. E se você gosta dos heróis do passado, tá chegando agora aqui no nosso canal, se inscreve aqui e badala o sininho porque eu garanto, a gente fala muitas histórias sobre grandes lendas do passado e também sobre vários momentos vergonha alheia.
E por último, mas não menos importante, quem se lembra do He-Man do Nordeste? Famoso nos anos 90, o paraguaio naturalizado brasileiro Lenine Alves Batista, filho de uma índia paraguaia e um cigano soviético, o gigante de cabelos loiros não defendia o castelo de Grayskull, e sim o circo do He-Man. Só que ao invés de enfrentar o vilão esqueleto e os seus asseclas do mal, o nosso He-Man brasileiro ia além. Ele caía na porrada sozinho contra várias pessoas. E era tudo ao mesmo tempo. E ele fazia isso distribuindo bordoadas no melhor estilo Bud Spencer em qualquer um que tivesse coragem de subir no ringue com ele. E foi assim que o nosso He-Man brasileiro se tornaria uma lenda ao enfrentar 35 homens na cidade de Crato, no Ceará, quando o circo do He-Man estava por lá. Desta vez o He-Man está na cidade do Crato, no sertão cearense, e aumentou o desafio. Vai enfrentar 35 adversários de uma vez só. He-Man estará enfrentando hoje 35 homens de uma só vez. É madeira de doido. He-Man, e esse preparo físico aí como é? Ora, diz os lutadores aqui do Nordeste que o He-Man é capaz de lutar um dia. Eu nunca achei um lutador para ter a resistência física e o potencial igual a mim, porque a minha adrenalina só anda mil. Dizem que eu luto o dia todo. Eu nunca achei um lutador. E como todo bom super-herói, o nosso He-Man do Nordeste também teve um arqui-inimigo, que foi personalizado no lutador profissional Casimiro Nascimento Martins, alter ego do Rei Zulu, a Majestade Bárbara. Eu vivo de luta. Aonde está o cara com 15 anos só tem 250 lutas? Eu faço 250 lutas por ano. Eu luto com Burunga, eu luto com Kid Luna, eu luto com Rei Zulu com os três de uma vez. Eu sou lutar com os três de uma vez e me garanto o meu taco. Lutador palhaço, eu tiro os dentes dele lá dentro do ringue. Vou mostrar isso pra ele. Palhaço é um palhaço de um circo que faz graça para os outros sorrir. Agora ele vai fazer graça pro estado do Alagoas. E a metade Zulu, a metade dele vai ficar em Alagoas e a metade eu vou mandar pro Maranhão, pra mãe dele. E os dois arqui-inimigos tiveram nada mais, nada menos do que 5 batalhas, verdadeiras guerras campais, que foram lá dos anos 90 até 2007, quando se enfrentaram pela última vez. E ao final das 5 lutas, o He-Man do Nordeste saiu vitorioso sobre o poderoso Rei Zulu, com um placar apertado de 3-2. Só que infelizmente o nosso heróico He-Man do Nordeste, que tantas alegrias deu para várias pessoas que foram acompanhar as lutas dele, acabou falecendo, acabou sendo assassinado covardemente um dia depois do Natal de 2008, quando ele foi visitar os filhos em Pernambuco e acabou discutindo com o ex-sogro, que matou o nosso herói com vários tiros pelas costas. Ele acabou recebendo 5 tiros que foram dados na covardia. E aliás, dizem que mesmo mortalmente ferido, o He-Man brasileiro ainda conseguiu correr e pedir ajuda, sendo levado para o hospital, onde infelizmente veio a falecer no início de 2009. Mas e aí? Conheciam a história de Lenine Alves Batista, também conhecido como He-Man do Nordeste, o gigante loiro das Américas? Comentem aí e também comentem se vocês conhecem mais alguma curiosidade sobre essas grandes figuras, algumas polêmicas, figuras do passado do Brasil, beleza? Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando um abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.